Epílogo: Ciência e espiritualidade. A emoção mais bela e profunda que podemos sentir é a do sobrenatural. Este é o poder da verdadeira ciência. Albert Einstein. Bem, já caminhamos bastante desde o capítulo 1, quando comecei a dar aulas para aquele desesperado e inseguro grupo de alunos e iniciei minha jornada rumo à nova biologia. Mas durante todo o livro, um único assunto foi o foco principal: que a inteligência das células pode nos ensinar a viver. Agora que chegamos ao final, gostaria de explicar como o meu estudo científico fez com que eu me tornasse uma pessoa espiritualizada e também que me sinto otimista com relação ao futuro de nosso planeta. Embora concorde que às vezes é difícil manter o otimismo diante das notícias que lemos diariamente nos jornais. Propositalmente, separei o assunto de espiritualidade e ciência do restante dos capítulos e resolvi dar a esta parte o título de epílogo. Um epílogo, normalmente, é uma pequena descrição ao final de um livro sobre a possibilidade de continuação ou o destino do personagem, que neste caso sou eu. Quando as ideias que geraram este livro surgiram pela primeira vez, há 20 anos atrás, compreendi que se tratava de conceitos tão profundos que minha vida se modificou. No instante em que disse meu grande ahá, meu cérebro captou a beleza da mecânica da membrana das células. Fui tomado por uma alegria tão intensa e profunda que meu coração ficou apertado e meus olhos se encheram de lágrimas. A mecânica da nova ciência revelou nossa essência espiritual e nossa imortalidade. O resultado foi tão óbvio que naquele mesmo instante deixei de ser agnóstico e passei a acreditar no mundo espiritual. Sei que para muitas pessoas as conclusões que apresentarei a seguir são meramente especulativas. As que apresentei nos capítulos anteriores são baseadas em mais de 25 anos de estudos de clonagem das células e nas novas e impressionantes descobertas que estão reescrevendo a história de nossa compreensão sobre os mistérios da vida. A conclusão que ofereço neste epílogo também se baseia em meu conhecimento acadêmico. Não se trata de mero arroubo ou de fé religiosa. Sei que os cientistas convencionais vão considerá-las inapropriadas porque envolvem a questão do espírito. Mas tenho plena consciência de que devo apresentá-las por dois motivos. O primeiro é uma regra filosófica e científica chamada a navalha de Ockham. Segundo essa regra, quando várias hipóteses são apresentadas para explicar um fenômeno, a mais simples é a que deve ser considerada primeiro. A nova ciência da membrana mágica, em conjunto com os princípios da física quântica, oferece a explicação científica mais simples, não apenas para a medicina alopática, mas também para a filosofia e prática da medicina complementar e da cura espiritual. Além disso, depois de tantos anos estudando e aplicando a ciência que apresento neste livro, posso assegurar que ela tem o poder de mudar vidas. A ciência me levou a um eufórico momento de descoberta bem parecido com a conversão espiritual descrita pelos místicos. Lembra-se da história bíblica de Saul, que foi derrubado de seu cavalo por um raio? Bem, não fui atingido por um raio dos céus caribenhos, mas entrei na biblioteca correndo como um louco porque a consciência do processo da membrana foi baixada. Literalmente um download em minha consciência durante aquela madrugada, e me mostrou que somos todos seres imortais, espirituais e que existimos independente de nosso corpo. Foi como se ouvisse uma voz dentro de mim dizendo que eu vivia de acordo com os preceitos equivocados do que os genes controlam a biologia e que a vida termina quando o nosso corpo morre. Tinha passado anos estudando os mecanismos de controle molecular dentro do corpo físico e, naquele momento, percebi que os interruptores que controlam a vida são ligados e desligados por sinais do ambiente, do universo.
Você pode achar estranho que um cientista descubra, em meio aos seus estudos, a espiritualidade. Em círculos acadêmicos, a palavra espírito provoca a mesma reação que a palavra evolução nos círculos fundamentalistas. Como se sabe, espiritualistas e cientistas têm visões completamente diferentes da vida. Quando um espiritualista enfrenta problemas, recorre a Deus ou às forças invisíveis para obter ajuda. Já um cientista vai até seu laboratório ou consultório e toma medicamentos. Só consegue obter alívio por intermédio das drogas. Posso afirmar categoricamente que a ciência me levou à espiritualidade, pois as descobertas da física e do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre ciência e espiritualidade. Duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes, há alguns séculos. Mas tenho certeza de que quando as duas forem novamente reunidas, teremos um mundo muito melhor. A hora da escolha. A ciência de hoje nos leva a uma visão de mundo não muito diferente daquela das antigas civilizações, segundo a qual todos os objetos da natureza possuíam um espírito. O universo ainda é considerado como um todo pelas comunidades aborígenes que sobreviveram no planeta. Não fazem distinção entre as rochas, o ar e os seres humanos. Todos são imbuídos de espírito, uma energia invisível. Parece familiar? Pois esse é o mundo da física quântica, em que matéria e energia são intimamente ligados. É o mundo de Gaia, que mencionei no capítulo 1, no qual todo o planeta é considerado um único organismo que precisa ser protegido da ganância, da ignorância e da falta de planejamento. Hoje, mais que nunca, precisamos dessa visão de mundo. Quando a ciência se afastou da espiritualidade, sua missão se modificou drasticamente. Em vez de tentar entender a ordem natural para que os seres humanos pudessem viver em harmonia, passou a tentar controlar a natureza. A tecnologia resultante dessa filosofia levou a civilização à beira de um estado de autocombustão resultante da infração de todas as leis naturais. A evolução de nossa biosfera já sofreu 5 extinções em massa, incluindo a que destruiu os dinossauros. Cada uma delas praticamente varreu a vida da superfície do planeta. Alguns pesquisadores acreditam, como mencionei no capítulo 1, que estamos no meio da 6ª extinção em massa. Mas esta, diferente daquelas causadas por forças galácticas, como os cometas, está sendo causada por uma força muito mais próxima, os seres humanos. Na próxima vez que você se sentar em sua varanda para assistir ao pôr do sol, observe suas cores maravilhosas, é a beleza da poluição. E quanto mais destruído o planeta estiver, mais esplendoroso será o espetáculo de cores que teremos que apreciar. Enquanto isso, vamos vivendo em um mundo sem contexto moral. As aspirações espirituais foram substituídas por guerra de acúmulo de bens materiais. Quem tem os melhores brinquedos vence. Minha imagem favorita dos cientistas e tecnólogos que nos levaram a este mundo materialista é a de um filme da Disney chamado Fantasia. Lembra-se do Mickey Mouse como aprendiz desajeitado de um grande mago? O mago pede a ele que cuide da casa enquanto se ausenta. Uma de suas tarefas é encher um grande tanque com água do poço. Como sempre observava o mago fazer truques de magia, tentou tornar as tarefas mais fáceis, jogando um feitiço em uma vassoura que se transforma em um carregador de baldes com água. Mas enquanto Mickey dorme, a vassoura continua a encher a cisterna sem parar, até inundar o laboratório. Ele acorda e tenta quebrar o feitiço, mas seus conhecimentos de magia são tão limitados que suas tentativas tornam a situação ainda pior. A inundação aumenta cada vez mais, até que o mago chega e coloca tudo em ordem novamente. A história é descrita da seguinte maneira: esta é a lenda de um mago que tinha um aprendiz.
Era um jovem brilhante, ansioso por aprender sobre magia. Na verdade, era até um pouco brilhante demais, pois começou a fazer feitiços mesmo sem saber como controlá-los. Hoje, muitos cientistas agem como Mickey Mouse, brincando com nossos genes e nosso meio ambiente, sem compreender que tudo nesse planeta é interligado e toda ação tem uma reação, muitas vezes com trágicos resultados. Como chegamos a esse ponto? Houve uma época em que a ciência teve de se separar do lado espiritual, ou melhor, da corrupção da igreja. Essa poderosa instituição impedia todas as pesquisas científicas que fossem contra seus dogmas. Foi Nicolau Copérnico, um político habilidoso e grande astrônomo, quem iniciou a divisão espírito-ciência e divulgou para o público seu manuscrito, A Evolução das Esferas Celestiais. O documento, escrito em 1543, declarava que o Sol e não a Terra era o centro das esferas celestiais. É um conceito óbvio nos dias de hoje, mas naquele tempo foi considerado uma heresia, algo que ia contra os princípios da infalível Igreja, segundo a qual a Terra era o centro do firmamento divino. Copérnico sabia que a Inquisição poderia acabar por destruí-lo e, por isso, esperou estar em seu leito de morte para publicar seu trabalho. Sua prudência se justificava. 57 anos depois, Giordano Bruno, um monge dominicano que teve a ousadia de defender a cosmologia de Copérnico, foi queimado na fogueira por heresia. Copérnico foi mais inteligente com a Igreja. Não há como castigar um herege intelectual que já está no túmulo. O máximo que podiam fazer era tentar impedir a disseminação de suas ideias. Um século depois, o matemático e filósofo francês René Descartes começou a utilizar métodos científicos para testar a validade de determinadas verdades. Mas, claro, as forças invisíveis do mundo espiritual não são algo fácil de ser analisado. Além disso, na era pós-moderna, os cientistas eram incentivados a estudar o mundo natural. As verdades espirituais eram relegadas às esferas da religião e da metafísica. O espírito e outros conceitos metafísicos eram considerados não científicos, porque não podiam ser medidos ou avaliados pelos métodos analíticos da ciência. Portanto, tudo o que era importante sobre a vida e o universo passou a ser de domínio da ciência racional. A divisão espírito-ciência recebeu ainda mais reforço em 1859 com a teoria da evolução de Darwin. A notícia se espalhou pelo globo tão rápido quanto as que são transmitidas pela internet nos dias de hoje, e foi imediatamente aceita. Princípios pareciam explicar as experiências do povo, que sempre cruzou e aprimorou raças de gado, animais domésticos e plantas. O darwinismo atribuía as origens da humanidade à casualidade das variações hereditárias, ou seja, que não havia necessidade da intervenção divina em nossa vida ou na ciência. Os cientistas modernos não reverenciavam o universo mais do que os antigos, mas com a teoria de Darwin, deixaram de associar a figura de Deus à de um grande designer, criador da natureza em todos os seus detalhes. Ernest Mayr, um famoso darwinista, escreveu: "Quando nos perguntamos se há realmente perfeição no mundo, encontramos apenas a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais." A teoria de Darwin explica que o propósito da vida é a sobrevivência, mas não especifica quais meios devem ser utilizados para isso. Aparentemente, o conceito sugere que tudo é válido, desde que consiga sobreviver. Em vez de moldar os princípios das leis da moralidade, o princípio neodarwinista de Mayr sugere que devemos viver segundo as leis da selva e também que aqueles que têm mais fizeram por merecer. No Ocidente, acabamos aceitando a
inevitabilidade de uma civilização do ter ou não ter. Não queremos aceitar o fato de que tudo neste mundo tem um preço. Infelizmente, isto inclui também, além de um planeta maltratado, os mendigos e as crianças obrigadas a trabalhar, e que produzem muitos dos itens que compramos no nosso dia a dia. Eles são os perdedores dessa batalha.